E aí, galera, maravilha da natureza? Espero que sim, amiguinho. Espero que você esteja bem aí, tranquilo, sossegado. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo da física moderna, falando do átomo de Bohr. Antes especificamente de falar do átomo de Bohr, a gente vai comentar sobre uma das formas, né, de medida de coisas, que é a espectroscopia, tá? A espectroscopia ela veio antes da explicação propriamente dita do fenômeno em si, do uso dela. Olha que loucura. O que os cientistas perceberam? Os cientistas perceberam que ao excitar um gás, né, ele emitia radiação eletromagnética, mas essa radiação eletromagnética emitida não tinha um espectro contínuo como nós vimos lá no corpo negro, lá no começo da física moderna, né? Um gás especificamente, quando excitado, ele passava a emitir apenas em alguns comprimentos de onda, em algumas faixas bem específicas da radiação eletromagnética, ok? Isso na época não tinha uma explicação pela física clássica. Alguma outra explicação deveria aparecer para esse fenômeno que estava sendo observado, beleza? Ainda falando da espectroscopia, né? Quando a galera pegava essa fonte de luz aí de gases, né, depois de excitá-los, a gente conseguia na chapa fotográfica que vocês estão vendo aí, esse monte de comprimentos de onda quanticamente separados. Lembra lá da física quântica do Planck, da quantização da energia? Não era um espectro desse como o nosso visível contínuo. Cada elemento químico tinha as suas faixinhas, né, de emissão. Então, olha que loucura. Podia se identificar qual era o elemento químico baseando-se nessa radiação emitida e nessas faixinhas de frequência, sacou? Então, é por meio disso que se faz a espectroscopia, belezeira? A partir dessas linhas do espectro de emissão, que cada elemento químico tem o seu espectro de emissão. Além disso, olha que loucura, a gente tem o espectro de emissão, mas a gente também tem um espectro de absorção. Então, por exemplo, na observação de estrelas, os caras conseguiam identificar quais os elementos químicos que estavam na atmosfera daquela estrela. Por quê? Olha só, lá na atmosfera, essas linhas pretinhas que vocês estão vendo aí são aquelas absorvidas pelos elementos químicos que tem na atmosfera. Comparando o espectro de absorção com o espectro de emissão, conhecido aqui no laboratório, dava para entender qual elemento químico que aquela estrela é constituída por meio da espectroscopia. Voltando no assunto, não existia uma explicação clássica para esses espectros contínuos, para esses espectros discretos, tá? A física clássica da época não dava conta de explicar isso daí, ok? Foi por meio da física quântica, daquela parada que nós vimos lá na lei de Planck, que a energia é quantizada, H vezes a frequência da onda eletromagnética, que nós conseguimos essa explicação. E quem usou a física de Planck para mostrar essa parada acontecendo? O Bohr. Como que ele fez? Aqui a gente tem uma evolução dos modelos do átomo, né? Então lá na Grécia Antiga, lá 5 a.C., caramba, tinha uma ideia. Depois virou uma bola. A ideia era que era uma bola, né? Um pedacinho ali, uma bolinha, né? A bola de bilhar. As experiências foram feitas, né? E os átomos e os modelos foram evoluindo. O próximo, lá em 1897, é o
o pudim de passas. Então imaginava-se que o átomo era um bagulho positivo e incrustado ali nesse bolinho de átomo tinha ali as partes negativas. As experiências começaram a mostrar que esse modelo não estava muito coerente com o que estava acontecendo nas experiências. Foi proposto o modelo planetário, beleza? Que é um modelo que a gente usa bastante na física clássica. E, posteriormente, um modelo ajustado por Bohr, utilizando o modelo planetário, mas estabelecendo os estados quânticos. É isso que a gente vai ver agora, beleza? Então, o átomo planetário, ele foi proposto por Rutherford. Vocês devem ter estudado isso bastante em química, né? E nós temos no núcleo um próton e os elétrons orbitando ali. No entanto, de acordo com a física clássica, de acordo com o eletromagnetismo clássico, esse átomo de Rutherford, ele era instável. Por quê? Cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética, de acordo com o eletromagnetismo clássico. Então, esse elétron orbitando aí, ele tem uma aceleração centrípeta, no mínimo, né? Então, ele deveria estar irradiando, e essa energia irradiada diminuiria a energia cinética desse elétron e ele iria implodir ali e cair no núcleo. Isso não tinha uma explicação na física clássica, né? Como que tem a estabilidade do átomo? Como o elétron que está aí acelerado não está emitindo energia e não está morrendo esse átomo, né? Implodindo esse átomo. Aí veio o Bohr. O Bohr é um físico dinamarquês, né? Que foi aluno do Rutherford, olha só. E esse que é considerado o pai da física quântica propôs um novo modelo para esse átomo. Começando pelo átomo de hidrogênio, né, e depois foi extrapolando para os outros átomos. Ele usou a quantização da energia, feita por Planck e também por Einstein, lá no efeito fotoelétrico. Ele pensou em aplicar isso no modelo do átomo. E aí ele postulou algumas coisas. Assim como fez o Einstein, que postulou a velocidade da luz como sendo uma grandeza absoluta, o Bohr também fez os seus postulados. E por meio desses postulados, chegou-se na explicação daquele espectro que a gente viu lá para trás. Então o elétron ele só pode girar em torno do núcleo em determinadas órbitas discretas. K, L, M, N, O, aquelas lá que vocês estudam em química, são as órbitas que o elétron deve estar. Provavelmente eles estão ali. Não tem como estar numa órbita intermediária. Ou ele está na K, ou ele está lá na L, ou ele está lá na M, e assim por diante. Então, é discreto, não é contínuo, é discreto, é quantizado. E cada órbita dessa corresponde a um estado de energia do átomo, tá? A gente fala sobre energia de ionização, caramba, essa energia lá dentro do átomo está associada a cada órbita desses elétrons lá no átomo, beleza? Quando o elétron recebe energia ou cede energia, ele vai mudar de estado quântico. Mas não é qualquer energia, tem que ser especificamente uma quantidade de energia para fazer o elétron passar de uma órbita para outra. Isso tanto na ida para estados mais energéticos, quando ganha energia, para a volta, quando o elétron retorna para as camadas, né, para os estados quânticos de menor energia, liberando fótons, liberando partículas de energia com determinada frequência. Lembra da quantização de Planck? A energia é o H vezes a frequência? Pois é, isso que está sendo aplicado no átomo de Bohr para a mudança do elétron de uma camada para outra, de um estado quântico para outro. Olha que loucura, beleza? Então, olha só, se nós temos um elétron no estado energético 1 e quer ir para o estado energético 2, essa energia absorvida, ela tem que ser exatamente o valor da diferença de energia entre o estado energético 2 e o estado energético 1.
Tá aí, ó, ΔE, a diferença de energia, é H vezes F. Quando ele retorna, né, ele libera essa mesma quantidade de energia. Não é qualquer quantidade de energia que ele vai liberar, é H vezes F, beleza? Aqui a gente tem apenas o estado 1 e o estado 2, mas no átomo, né, dependendo do átomo, a gente tem vários estados, né? Ou melhor, nos átomos a gente tem vários estados quânticos. Então o que acontece? Essa energia absorvida na absorção pode levar os elétrons para uma camada mais energética ainda. E ele pode não voltar diretamente para essa camada que ele saiu. Ele pode ir pulando nos estados quânticos intermediários. Daí que nós temos aquelas frequenciazinhas, aquelas faixinhas, né, que é observado lá, que são observadas lá na espectroscopia. Cada faixinha daquela corresponde aos pacotinhos de energia H vezes F, quando o elétron salta para a camada maior na absorção ou volta para a camada, para o estado energético de menor energia, liberando cada uma daquelas faixinhas. E cada elemento químico tem a sua característica desses estados de energia. Por isso que os caras conseguem quantizar e encontrar o valor do comprimento de onda e do elemento químico que está acontecendo. Beleza? Aqui nós temos o nível de energia para o átomo de hidrogênio. No primeiro nível de energia, no primeiro estado quântico, o N igual a 1, a energia é menos 13,6 elétron-volt. No 2 é menos 3,4. No 3 é menos 1,5. No 4 é menos 0,8. Ionizando, você tiraria o elétron do átomo. Para passar do primeiro estado para o segundo estado, tem que ganhar exatamente essa diferença de energia. Senão, não acontece. Para passar do 1 para o 3, tem que pegar essa diferença de energia, 3,6 menos 1,5, para chegar no estado 3. Senão, não acontece. É quantizado, é discreto, não é qualquer valor, tem o valor específico. E quando o elétron ele volta, ele libera exatamente aquela quantidade de energia entre a diferença do estado nananã para o outro estado nananã. Com essa diferença de energia, a gente consegue determinar pela lei de Planck a frequência e o comprimento de onda daquela linhazinha que a gente observa ali na espectroscopia. Então, o estudo do átomo de Bohr que explicou o funcionamento da espectroscopia, que já era um artifício utilizado pelos cientistas para identificar elementos químicos, porque cada elemento químico tem a sua assinatura com aquelas faixinhas. Olha que maluco, galera, olha que maluco, tá? Então, os elétrons eles só podem ocupar determinadas órbitas, e para o átomo de hidrogênio a gente tem, esse aí é o raio das órbitas. Então, dependendo do N, que é o estado quântico 1, 2, 3, 4, ele vai ter essa relação com o R1, que é do estado 1. Tá? Essa conta de 0,52 vem de uma matemática bizarra, então não esquenta a cabeça com isso. E os estados energéticos é o E1, que é do primeiro estado, menos 3,6. E dependendo do estado quântico N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, você tem aqueles valores de energia. Essa formulinha última aí, ó, que mostra esses valores dos estados quânticos. Então, está aí o átomo de Bohr. Belezeira? Não é qualquer quantidade de energia que faz um elétron saltar de um estado quântico para outro. Tem que ser exatamente aquele valor da diferença caracterizado pela frequência, pelo comprimento de onda da radiação eletromagnética, tanto que é absorvida e depois emitida, criando ali aquelas linhas da assinatura do elemento químico. Feito o jogo? Então, essa é mais uma parte da física quântica, da física moderna. Muito obrigado por sua ilustre paciência e pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu!